Na aula de hoje sobre o realismo. Realismo. O que foi realismo? Bom, nós temos que lembrar que nós já falamos, vamos seguindo várias escolas literárias: trovadorismo, humanismo, classicismo, barroco, arcadismo, romantismo, chegamos no realismo, certo? O que foi o realismo, certo? O realismo foi um movimento artístico que ocorreu no século XIX, iniciado na França. E eles se preocupavam principalmente com os fatos. Então ele descrevia os fatos, o cotidiano, o dia a dia, era uma crítica social, certo? Bom, começou na literatura francesa por meio do romance. O romance realista foi aberto. O marco inicial foi Madame Bovary, é o nome do poema de Gustave Flaubert, 1857, certo? Vamos ver as características do movimento. Primeiro, oposição ao romantismo. O romantismo era subjetivo. O realismo não, era objetivo. Então, objetividade, cenas e informações de forma direta. Então, pelo realismo, você estudando realismo, você consegue muitas coisas da história da época, certo? Então, por isso, caráter descritivo. Então, descreve como era a vida das pessoas, o que estava acontecendo naquele momento. Análise de traços de personagens e da psique dos personagens. Então, isso aqui é importante, isso aqui cai muito, muito. No romantismo, nós não temos uma análise psicológica realmente, nós temos ali a criação de um herói, né? E já no realismo não, ele vai analisar a parte psicológica, o psicológico dos personagens, como se personagens da vida real fossem, como eles reagiriam realmente na vida real. E aí nós temos aí o realismo, sem grandes heróis. O tom crítico sobre as instituições, sociedade e sobre toda a elite. Por exemplo, em Memórias Póstumas de Brás Cubas chega uma parte que diz assim: está se formando lá em Lisboa, e ele diz que no dia da sua formatura a faculdade faz de conta que ensinou, ele faz de conta que aprendeu. Uma crítica às faculdades da época, né? Bom, exibição de falhas de caráter, tem demais, então eles mostram muito nessa mesma obra, Memórias Póstumas de Brás Cubas, o herói, né, ele fala justamente isso, que ele faz de conta que aprendeu, então, e as instituições fazem que ensinaram. Então a hipocrisia, tem uma parte também que ele se apaixona por uma moça, mas ela é coxa, tem uma perna mais fina, menor, aí ele fala, poxa, que coxa, e desiste da moça por isso. Vai mostrando aí as falhas aí individuais. Derrotas pessoais, então, por exemplo, ele se apaixona por outra mulher e ele pede para um homem que tinha mais poder, né, que era de família mais rica. Mas aí ele começa a ter um caso amoroso com ela, tem traição, tem tudo isso aí. Então, comportamento duvidoso, questionamentos públicos, certo? Valorização da coletividade, nós vamos ver isso aqui em O Cortiço. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre a obra. Valorização dos conhecimentos científicos, do darwinismo, do socialismo, o positivismo e evolucionismo. Então, a ciência estava em alta nesse período, né? E enfoque nos temas contemporâneos e cotidianos, do dia a dia. Certo? Desenvolveu-se na literatura com prosa, texto em parágrafos, certo? Conto também é texto em parágrafos, mas é um texto menor. Romances e contos com caráter de denúncia social. A gente vai já ver isso aí. Por que fazer denúncia social? A gente vai entender pelo contexto, Rafael. Contexto histórico do realismo. Olha só o que acontecia. Bom, estava ali a luta entre capitalismo e socialismo, certo? O realismo, ele é montado no capitalismo, certo? Criticando principalmente a classe burguesa, a classe mais rica, que tinha maior poder de aquisição, que aprofundou as desigualdades sociais, com a exploração da classe trabalhadora, exposta a longas jornadas de trabalho. Então tudo isso aí foi falado, foi trazido, era a ideia que se tinha no realismo. Ocorreu nesse período a segunda revolução industrial, cresce a urbanização, as cidades começam a crescer, né? Também a poluição, certo? E demais problemas urbanos, como por exemplo assaltos, roubos. No Brasil, surge no segundo reinado, o reinado de Dom Pedro,
Então nós temos o romantismo com a proclamação da independência, o realismo já partindo aí para o segundo reinado, certo? Criticando bastante a burguesia e a monarquia, né? As desigualdades sociais. Bom, foi o período em que ocorreu a abolição da escravatura, certo? Grandes avanços tecnológicos, e o grande nome na literatura brasileira do realismo é Machado de Assis. Bom, o marco, a abertura do realismo é Memórias Póstumas de Brás Cubas, a obra que eu acabei de falar, certo? Ele usa muitas figuras de linguagem. A principal que ele vai usar é a metalinguagem. A metalinguagem é a explicação da própria linguagem. Por exemplo, ele começa explicando para o leitor por que ele está fazendo aquele livro. É um exemplo de metalinguagem, a gente vai ver isso nos exercícios. Principais autores de obras: Machado de Assis. Vamos ver as obras do Machado de Assis. Machado de Assis foi o maior romancista, né? Jornalista, literário, poeta, cronista, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, Machado de Assis. Na literatura tem principais obras: Memórias Póstumas de Brás Cubas, muito importante. Quincas Borba. Quincas Borba é um personagem que está dentro de Memórias Póstumas de Brás Cubas e depois acaba ganhando sua própria obra, seu próprio livro. Quincas Borbas cria, presta bem atenção aqui, ó, a teoria da humanitas. Como estava em voga aí o cientificismo, ele cria aí também dentro da história do Memórias Póstumas de Brás Cubas esse personagem Quincas Borba, que cria a teoria humanista. O que seria a teoria humanista? Ele diz assim, que para uma pessoa se dar bem, a outra tem que se dar mal. Então ele tem uma teoria assim: aqui uma montanha, um vale, outra montanha. No alto dessa montanha tem uma tribo, no alto dessa montanha tem uma tribo. Elas estão com fome. E aqui embaixo nós temos plantações de batata. Só que só consegue alimentar uma tribo. O que vai acontecer? As duas vão descer e vão lutar. Uma vai morrer para que a outra possa ter a riqueza. Nesse pensamento, ele, o Quincas Borba, herdou a riqueza de um familiar. Então, para que ele ficasse bem, para que ele sobrevivesse, foi preciso que o familiar dele morresse. Então, ele tem essa teoria aí, que é a teoria humanitas. Bom, Dom Casmurro, outra obra aclamada dele, que tem a Capitu, em que o Dom Casmurro morre na dúvida se ela traiu ele ou não, e o público em geral também essa dúvida, certo? Isaú e Jacó, Memorial de Ares, são algumas obras de Machado de Assis. Então, as principais são Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro, os principais. Raul Pompeia publicou Uma Tragédia no Amazonas, né, o seu primeiro romance, mas seu romance de maior nome foi O Ateneu, que mostra aí um jovem que foi colocado naquelas escolas de internato, que era o Ateneu. Dizem que isso aí é uma biografia dele, né, porque ele também foi internado, chegou a ser internado no Ateneu, estudou lá, e lá aconteceu um incêndio, né, e um grande desastre aí no Ateneu. Bom, outro grande autor da época, Visconde Taunay, certo? Filho de aristocrata, defensor da monarquia, né? Sua principal obra, Inocência. Inocência, que foi até filme, virou até filme e tudo mais. Então o realismo traz isso aí. Você tem paralelo ao realismo ou naturalismo. A principal obra do naturalismo é O Mulato, é o que abre o naturalismo, O Mulato, de Aloísio de Azevedo. Diferença entre naturalismo e realismo. O realismo ocorre praticamente na elite, falando sobre a burguesia. E o naturalismo vem criticando fortemente a relação patrão-empregado e tudo mais. Bom, a grande obra do naturalismo, também de Aloísio de Azevedo, é O Cortiço. Tem filme, tem tudo aí, o Cortiço. O Cortiço mostra aí o João Romão, dono do cortiço, dono da venda e dono das minas de escavação. Então ele empregava o pessoal nas minas, certo?
alugava o cortiço para as pessoas morar e vendia na sua vendinha, ou seja, as pessoas acabavam se escravizando, porque tinha que pagar aluguel, tinha que pagar comida, mostrando aí a exploração do proletariado, né? Outra coisa importante no cortiço e no naturalismo, né, que ele mostra uma coisa mais do pessoal mais pobre, né? Ele tem a zoomorfização. O que é isso, Rafael? Os seres humanos são tratados como animais, por exemplo. Ele não fala os seios da mulher, fala as tetas. As tetas, certo? O ambiente já mais voltado ao sexo, ao erotismo. Uma obra muito importante também é O Bom Crioulo. O Bom Crioulo, que fala sobre um marinheiro, né, homossexual que se envolve, paz, e acaba matando o rapaz por ciúme. Então ele vale muito no psicológico dos personagens, tá? O Bom Crioulo é de Adolfo Caminha. Adolfo Caminha. Então fica atento aí que logo logo vamos apresentar mais vídeos para vocês. Um abraço, até a próxima.